Gênesis, no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 12, que diz assim: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda carne, de toda vida é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofre, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado, farás andares baixo, segundos e terceiro andar. Pois eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, a minha aliança, e entrará na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, de cada animal, 2 de cada espécie, meterá na arca, para conservares vivo contigo, macho e fêmea. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todo réptil, da terra, conforme a sua espécie, de 2 de cada espécie, virão a ti, para se conservarem em vidas. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta-te para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim Noé fez, conforme tudo o que Deus havia mandado ele fazer. Aleluia, aleluia, amém? Querido, nessa mensagem aqui, no nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar, vai nos orientar, que Deus ele faz tudo novo, de novo, quando é necessário. Deus faz tudo novo, de novo, amém? Então aqui nós temos aqui no Gênesis, né, no 14, o Deus falando para ele: você porém fará uma arca. Presta atenção numa coisa, queridos, nunca havia chovido, Noé nem sabia o que era dilúvio, Noé nem sabia o que era chuva, nunca havia chovido naquele tempo. Então, mas o Senhor olha lá de cima e Deus começa a ver a terra muito violenta, muito cheia de corrupção, muito cheia de malícia, muito cheia de maldade. Então Deus, né, ele fica irado com todos os homens, e aí ele pega e decide destruir o homem, decide aniquilar com os homens ali da corrupção e começar tudo de novo. Notamos que Noé então ele não trabalhava porque estava chovendo. Noé não estava correndo porque estava chovendo. Ele trabalhava porque ia chover. Ou seja, ele não estava correndo, ele estava fazendo as coisas que muitas vezes nós fazemos pelo que está acontecendo, mas sim pelo que vai acontecer. Presta atenção comigo nisso, que obedecer a Deus, ela tem uma aliança, ela tem uma junção com a fé. Ele obedeceu a Deus, além de obedecer, ele ainda tinha fé naquilo que Deus falou que ia acontecer. Nunca havia chovido, porém, amém? Porém, ele veio dar uma ordem: vou mandar um dilúvio, eu vou cobrir a terra com chuva, com água, e vou extinguir a raça humana. Então Noé não trabalhava porque estava chovendo,
ele estava trabalhando porque ia chover, ou seja, não estava obedecendo pelo que estava acontecendo, mas ele obedecia pelo que ia acontecer. Quando Deus vê algo corrompido, ele desfaz e faz tudo novo. Presta atenção, isso seja numa nação, ou isso seja, né, numa vida individual, seja numa família, seja numa empresa, seja numa igreja, seja numa pessoa, seja numa nação, seja no que for. Quando Deus vê algo corrompido, ele desfaz tudo e faz tudo de novo. Então no Gênesis 6,18 aqui, ele diz: mas com você, Noé, eu vou estabelecer a minha aliança. Eu vou destruir o homem, mas eu vou fazer com você uma aliança, porque eu vejo em você, né, a integridade. Deus é aquele que observa, aquele da sua integridade. Deus é aquele que observa os teus princípios, o quanto você luta para manter-se na presença de Deus, o quanto você luta para não se corromper. Querido, parece estranho dizer isso, mas nós vivemos num tempo em que nós lutamos para não se corromper. Nós lutamos o tempo todo. Você trabalha, você tem que trabalhar. Se você trabalha, você é um cristão, você tem que trabalhar certinho. Muitas das vezes as propostas que lhe é enviada, situações acontecem para que você corrompa e você trabalha, né, de uma maneira correta. E Deus observa tudo isso. Quando eu estava ali no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, em Missões, a nossa líder da base lá, ela morava ali naquele morro, e ela tinha que manter a obediência a Deus naquilo que é princípio. Então, toda vez que o traficante ali, o chefe do tráfico, enviava donativos, enviava doações, depois enviava uma oferta para ela mandava de volta para ele. Ele mandava de volta, ele mandava ali 10, 15 computadores para os projetos para as crianças. Ela mandava de volta para ele, porque ela entendia e passava isso para ele, e ele respeitava isso, que aquilo estava tentando fazer ela se corromper dos princípios de Deus. Porque todos aqueles donativos, ofertas, doações, não vinham de um dinheiro limpo, não vinha de um dinheiro, né, abençoado, mas vinha de um dinheiro de sangue, de morte. Eu lembro também que o morro inteiro, as luzes, a água, era tudo ali no gato. Ninguém pagava água, ninguém pagava luz, e de repente só ela ali, né, tinha a sua conta chegando. Por quê? Porque ela não aceitava, para não se corromper. E Deus, ele observa isso em você. O Senhor, ele é justo. Então, quando Deus vê algo corrompido em alguém, ele desfaz e ele faz tudo de novo. Então, mas ele disse: mas com você, não é? Com você eu vou estabelecer a minha aliança, eu vou estabelecer um pacto, e você entrará na arca com seus filhos, com sua mulher e com as mulheres dos teus filhos. Mas tem um detalhe importante: Deus só enxerga quem tem aliança com Ele. Né? Que tipo de aliança? Noé tinha uma aliança com Deus de obediência. Deus olhou lá de cima e não encontrou quem tinha aliança com Ele, a não ser Noé. Deus observou e Deus procurou e Deus não encontrou. Olha o percentual que a gente pode tirar a base hoje, né? De quem tem aliança verdadeira com Deus, uma aliança de obediência. Não tinha com Deus uma aliança de obediência. Então Deus olhou e ele achou quem tinha uma aliança com ele. Ele encontrou, e Deus mandou Noé fazer a arca e deu a ele todo o projeto. Quando Deus fala com você, Deus não deixa rastro de dúvida, querido. Deus não deixa rastro de dúvida. Quando Deus fala com você, Ele fala ao teu coração. Você sente ferver no seu coração. Aqui no seminário de segunda-feira, acho que a pastora Kátia terminou agora a matéria, como ouvir a voz de Deus, como saber
que é a voz de Deus, como discernir qual é a voz da carne, qual é a voz de Deus, qual é a voz do inimigo, que fala dentro de nós. E nós ouvimos a voz de Deus, sabemos quando é Deus falando conosco, quando é Deus falando conosco. Deus mandou Noé fazer a arca e deu a ele todo o projeto para ser realizado. Quando Deus ele tem um propósito, uma promessa e um mandamento na tua vida, Ele te dá todo o projeto, Ele te dá toda a diretriz. Nós aqui ficamos, desculpe, confuso, correndo para lá e para cá, querendo uma resposta, pedindo, fala por mim, tira uma palavra, vou em tal lugar, para Deus falar comigo. E Deus ele fala com você, e Ele fala conosco o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então Noé obedeceu e desenvolveu um projeto que Deus colocou na mão dele. Só que não foi fácil para Noé. Nesse período de se montar a arca, e ele levou um cerca de quase mais de 100 anos, presta atenção. Ele passou por um período de zombaria, de humilhação, né? Ele foi zombado, as pessoas olhavam aquele homem fazendo uma arca, sendo que as pessoas não sabiam nem o que era uma chuva, nunca havia chovido. Então ele passou por um processo, porque Deus estava desfazendo, né, algumas coisas velhas para fazer o novo. Então ele foi zombado. Por quê? Porque as pessoas olhavam para ele, separando animais, o macho e a fêmea, né? Fez tudo ao contrário que a sociedade na época estava acostumada, uma vez que nunca havia chovido. Então ele estava parecendo um louco, né? Vai cair água do céu. As pessoas riam: por que você está fazendo isso? Por que você está separando os animais, macho e fêmea? Por que você está separando a alimentação? E aí ele fala para as pessoas, porque vai haver um dilúvio. E as pessoas riam dele, as pessoas excluíram ele, as pessoas humilhavam ele. Precisamos entender que o que fazemos hoje nem sempre é para hoje, e sim para amanhã. Há coisas que Deus requer de você hoje, mas não é hoje que você vai recolher o resultado. E você precisa obedecer pelo que vai acontecer, e não pelo que está acontecendo. Quantas pessoas esperam acontecer para começar a obedecer, para começar a acordar, para começar a obedecer o propósito de Deus. Então você precisa entender, nós precisamos entender que o que o Senhor nos manda fazer hoje, nem sempre é para hoje, mas sim para amanhã. Então Noé estava fazendo a arca, mas a arca não era para aquele tempo, não era para aquela data, mas ele estava fazendo a arca da maneira que Deus mandou. Deus deu todas as coordenadas. Deus mandou ele passar betume por dentro, betume por fora, para que não penetrasse água. Deus falou qual era a madeira que ele pegou, que ele tinha que pegar. Deus falou quantos metros era de largura, quantos metros era de altura, e Deus foi dando todas as direções. Deus é aquele que te dá as direções, é aquele que fala no teu coração. Deus está agindo em teu favor. Deus recomeça uma nova história na tua vida, né? Um novo recomeço na sua história. Deus ele recomeça dessa maneira, desfazendo algumas coisas. Há situações que Deus precisa fazer, há situações que Deus precisa soprar, há situações que Deus precisa mover, para que você seja abençoado, para que você entre dentro do propósito. Quando Deus nos chamou, Deus quando nos chama, Ele nos faz promessa, Ele nos dá graça e Ele também nos dá ordem, sabe? Deus Ele age dessa maneira. Deus te faz promessa, Deus te dá ordem e Deus te dá favor, Deus te dá graça. Deus desfaz o mal, desfaz a corrupção ao seu redor, e nós apenas temos que obedecer, temos que executar o seu projeto. Temos que executar o teu projeto. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai para fora, e ele sai.
olha, vai para uma terra, qual Senhor? Que eu ainda hei de te mostrar. Mas como assim? Só vai. Então Abraão estava indo, querido. Abraão estava indo para uma terra que ele não sabia onde era. Porque obedecer a Deus é exatamente isso. Obedecer ao Senhor é exatamente isso. Não entender o que Deus está querendo, mas obedecer. Não entender o que Deus está falando, no que vai dar. Nós queremos muitas vezes saber no que vai dar, onde vai dar isso, no que vai dar isso. Não. Não estava fazendo na arca, ele não estava preocupado no que vai dar isso. Abraão, Deus falou para ele, vai para uma terra que eu ainda ia te mostrar. Ele pegou a família, ele desmontou a sua tenda, ele colocou tudo em cima ali dos animais, e ele foi. Ele não sabia para onde ia, não sabia como iria terminar, mas ele foi, entenda isso, ele foi. Então a mesma coisa que Noé foi, obedeceu, começou a fazer a arca, não sabe no que ia dar, não sabia no que ia dar, mas ele obedeceu. Muitas vezes você quer saber o que vai dar, onde vai dar isso, e se eu fizer isso, o que vai acontecer com aquilo? Então Deus está querendo tirar de mim, de você, essa preocupação a mais que nós colocamos quando Deus nos dá uma direção. Então, nessa manhã você precisa entender isso, que Deus, ele te chama e ele te faz promessa, ele te dá ordem e ele te dá graça, te dá um favor não merecido. Ele desfaz o mal, desfaz a corrupção ao seu redor, e nós apenas precisamos obedecer. Obedecer ao que Deus tem colocado. Ninguém é chamado por Deus sem Deus não te dar uma promessa, sem Deus não te dar uma ordem, sem Deus não te dar a graça, sem Deus não te dar um favor. Sabe? Ninguém é chamado por Deus apenas, sabe, para ir para a igreja. Hoje nós estamos no tempo que as pessoas vão na igreja porque é bonita, porque é diferente, porque tem o louvor, porque tem o final do culto, tem as pessoas para conversar, mas muitas vezes nós precisamos entender qual é o propósito de Deus. Deus me chamou para um propósito. Deus me chamou para um propósito. Quando eu entrei na igreja pela primeira vez, eu lembro que, poxa, eu era um jovem meio descabeçado, e eu lembro que eu fumava maconha na época, e eu entrei na igreja e Deus falou, esse daí vai ser o primeiro pastor da família. E eu olhei assim e não entendi nada. E quando eu comecei a ir para a igreja, Deus falava, eu vou te usar na palavra, eu vou te usar no evangelismo. Então eu saí correndo para entender como eu deveria me preparar para isso. Como eu deveria me preparar para isso. Então eu fui correr atrás do que Deus tinha para a minha vida. Você precisa correr atrás daquilo que Deus tem para você. Qual foi o que Deus chamou você, o que Deus falou para você? As promessas lá de trás, queridos, elas não estão perdidas. Entenda uma coisa, Deuteronômio diz que se você obedecer, ouvir a palavra de Deus, obedecer aquilo que Deus chamou você, ela diz que as bênçãos do Senhor correrão atrás de você e te alcançarão. Ou seja, as bênçãos, as promessas que ficaram para trás. A promessa que Deus fez para você em 2013, em 2010, em 2005, elas ainda podem correr atrás de você e te alcançar. Basta um posicionamento nosso. Noé se posicionou, Deus chamou ele e se posicionou. Ele foi fazer uma arca sem saber o que era chuva. Você tem noção disso? Ele foi fazer uma arca sem saber o que era garoa, quanto mais um dilúvio. Mas ele foi fazer, por quê? Porque Deus mandou ele fazer. Você não precisa entender o porquê que Deus está fazendo alguma coisa. Você não precisa entender porque que Deus te dá uma ordem. Porque Deus, ele faz coisas absurdas. Deus, ele faz coisas que é ilógico, que foge da minha lógica e da tua lógica. Deus, ele faz isso. Isso não é da minha lógica. Deus, ele queria trazer o Salvador, Jesus,
Então o que ele faz? Ele poderia usar um casado há alguns anos. Não, se eu pego um casal que ainda não estavam nem morando junto, e ele vai lá, então ele pega e coloca Jesus no ventre de uma mulher virgem. Isso é lógico. Faraó estava procurando Moisés. E onde Deus escondeu Moisés? Onde Deus escondeu Moisés quando o Faraó procurava Moisés para matar? Deus escondeu Moisés num lugar que não tem lógica. Na onde? Na casa de Faraó. Quando o Faraó procurava Moisés lá fora, Deus colocou Moisés escondido dentro do palácio. Porque Deus, ele faz coisas absurdas ao nosso ponto de vista. Deus faz coisas que não tem nada a ver. Mas hoje nós estamos nesse tempo das pessoas dizendo, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Então Noé poderia dizer, isso não tem nada a ver. Fazer uma arca, né? Vai cair água do céu, nunca aconteceu isso. Me dá uma prova, né? Me dá um sinal de que vai acontecer. Não, ele foi obedecer. Deus queria tanto ver a obediência dele, que Deus deu todo o projeto, o nome da madeira, o material que ia usar, o tamanho, sabe? Quanto de altura, quanto de largura, aonde ia pôr a janela, tudo foi projetado por Deus. Tudo é projetado por Deus. Tudo é projetado por Deus na minha e na sua vida. Então nessa manhã, Deus vai desfazer o que está mal feito e recomeçar uma nova unção na tua vida. Deus vai desfazer o que está mal feito. O que está mal feito. Nós estamos num período da humanidade em que parece que a humanidade está se descobrindo agora. Antigamente nós falávamos coisas normalmente entre roda de amigos, na escola, nos lugares, que hoje não pode falar mais. Então assim, a gente parece que a sociedade está se descobrindo, é porque as coisas estão mudando e nós precisamos entender isso, que Deus ele vai desfazer algumas coisas que foram mal feitas para recomeçar. Paulo fala, né, das entranhas, né, de nascer Jesus, formar Jesus dentro de nós. E nós vemos num período que muitas pessoas têm deformado Jesus dentro das pessoas. As pessoas recebem um Jesus totalmente diferente daquilo que é a Bíblia e fica com Jesus deformado. E muitas vezes Deus vai lá e desfaz o que está mal feito e começa tudo de novo. E isso se chama processo. Passamos por um processo. Então, que você entenda que eu e você não precisamos entender. Muita gente quer entender para obedecer, né? Por mais que você queira entender, muitas coisas você não vai conseguir entender. Sabe por quê? Porque foge do teu conhecimento para os dias de hoje. Ele foge do teu conhecimento. Para quem chegou agora, nós estamos, né, meditando na palavra Gênesis 6, do 12 ao 22, sobre a arca de Noé, que Deus faz tudo novo, de novo, se necessário for. Que Deus nessa manhã quer fazer tudo novo, de novo, na tua vida. Então você pode declarar isso. Deus faz tudo novo, de novo. Foi o que Deus falou com Noé. Olha, Noé, faz uma arca, coloca os animais, coloca a sua família para dentro, porque eu vou fazer tudo novo, de novo. Eu vou tirar a corrupção, eu vou tirar a violência, eu vou tirar a injustiça, que não está me agradando, tudo que eu estou vendo embaixo dos céus. E eu vou desfazer. Mas como eu tenho uma aliança contigo, eu vou te preservar. Então Deus quer preservar você, que tem uma aliança com Ele. Deus quer preservar a tua família, Deus quer preservar a tua integridade, Deus quer preservar a tua saúde, Deus quer preservar você. Deus faz tudo novo, de novo. É isso que eu e você precisamos receber hoje, que Deus está entrando com uma providência
sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre o teu caráter, porque Deus mexe no nosso caráter. Quantos de nós perdemos por errar? Quantos de nós perdemos amizade por erros de imaturidade, por falar demais, por confiar demais, né? Então, quantos erros, quantas coisas perdemos por conta, né, dos nossos erros, por conta do que nós achávamos que era o certo e não era. Então Deus tem que levar nós a um processo de desfazer para fazer de novo. Então, para fazer tudo novo de novo. Eu quero o novo de Deus na minha vida, mas muitas coisas que Deus fez novo na minha vida, eu estraguei. Você estragou. Quantas coisas nós estragamos que Deus trouxe de novo para as nossas vidas? Quantas vezes por corrupção, por fofoca, por malícia, por maldade, por desviar o foco, né? E nós acabamos desfazendo aquilo que era, acabamos jogando fora aquilo que era novo. E aquilo que era novo, ele fica corrompido dentro de nós. E nós acabamos perdendo. Então Deus, nós não perdemos, Ele quer mudar a minha história, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a sua vida. Então Deus, Ele vai fazer tudo novo, de novo, sobre a tua vida. Mas para isso, entenda, Ele vai desfazer aquilo que era novo e acabou se tornando, de uma maneira ou outra corrompida. Nós nos envolvemos com muitas coisas, até o apóstolo Paulo nos orienta para que nós não venhamos nos envolver com as coisas desta vida, mas que nós venhamos, no nome de Jesus, a entrar pelo propósito que Deus tem. E Deus tem um propósito, Deus te chamou com um propósito. Muitas vezes nós perdemos para ganhar, nós falimos para explodir, para prosperar. Por isso, no nome de Jesus, eu ministro essa palavra para você, eu ministro essa palavra para a tua vida, nessa manhã, nessa devocional, nessa consagração, que você não pode estar, de repente, nesse horário buscando na igreja. Nós estamos aqui, e eu só estou aqui, querido, porque Deus começou a me incomodar. Geralmente eu gosto de ir a uma igreja, a estar aqui na igreja orando, buscando, mas Deus começou a me incomodar, porque tinha o compromisso com você, que tem uma aliança com Ele, de levar uma palavra para você que de repente não pode estar indo a uma consagração, você que está indo trabalhar, você que está trabalhando em casa, você que está fazendo alguma coisa, mas está acompanhando a live, porque Deus assim me ordenou que eu viesse de segunda, quarta e sexta, às 7 da manhã, fazendo uma live, numa breve palavra, numa devocional, uma consagração, uma devocional. A nossa devocional edifica em mim. Então, recebe essa palavra na tua vida, que Deus faz tudo novo de novo. Deus faz tudo novo de novo. E Ele vai fazer isso sobre a tua casa. Ele vai fazer isso sobre a tua vida, porque você tem uma aliança com Ele. O que Deus está querendo dizer? Deus está vendo o mundo. Se Deus estava vendo o mundo violento e corrupto naquela época, você imagina agora. Isso quer dizer que Deus está prestes a fazer alguma coisa, mas Deus só enxerga quem tem aliança. É hora de reforçar a nossa aliança, o nosso pacto com Deus, porque se Deus viu violência nos dias de Noé, o que Deus está vendo nos nossos dias? Se você não está aguentando a violência contra as vidas, contra as pessoas, contra as crianças agora, contra crianças até de colo, a gente está vendo aí um ataque, e toda hora a polícia tendo que desfazer um ataque ou não dando tempo de desfazer. Se Deus viu violência naquele tempo e fez alguma coisa, Deus está vendo a mesma coisa nos dias de hoje e vai fazer alguma coisa. Porém, Deus só enxerga quem tem aliança, só escapa quem tem aliança. Noé tinha uma aliança, por isso Deus disse para ele, porém Noé, no Gênesis 6,18,
mas com você eu tenho uma aliança. Você tem uma aliança comigo e eu vou te poupar, porque eu só vejo daqui uma aliança. Então que Deus possa olhar lá de cima e ver a minha aliança e ver a sua aliança, em nome de Jesus, para que quando Deus vir fazer justiça nesse mundo, quando Deus vir colocar a mão, Ele possa dizer para você que tem aliança. Mas com você eu tenho uma aliança. Você não vai ser atingido, sua família não vai ser atingida, porque você tem uma aliança comigo e eu tenho uma aliança com você. Então recebe essa palavra no nome de Jesus. Deus faz tudo novo, de novo, na minha e na tua vida. Deus faz tudo novo, de novo, para trazer de volta para você aquilo que foi roubado, para devolver a você, para restituir a você aquilo que outra hora foi perdido, ou foi estragado, ou foi corrompido. Então, que você receba essa palavra nessa manhã,